Resumão da Champions e a última rodada da fase de liga teve brasileiros brilhando, goleada absurda e óbvio, um gol de goleiro no último lance que mudou tudo e foi mágico. Vamos hoje um pouquinho mais rápido do que o normal porque tem muita coisa pra falar. O Barcelona recebeu o Copenhagen e começou a partida do jeito que gosta, tomando um golzinho. Dessa vez foi o Dadasson que fez 1 a 0 pro time visitante. Só que se esse time do Hansi Flick às vezes é exposto na defesa, é porque o ataque é bastante avassalador também. Em boa jogadinha do Yamal, ninguém parou e o Lewandowski completou pra empatar. Depois o próprio Yamal chutou pro gol, contou com a sorte porque a bola desviou e subiu, né? E aí ele virou pro Barcelona. O Rafinha converteu um pênalti, o Rashford converteu um gol de falta, o Barça meteu 4 a 1 e passou direto para as oitavas de final em quinto lugar, enquanto o Copenhagen ainda sonhava, mas foi eliminado. Outro que estava muito próximo de ser eliminado era o Napoli, que mesmo brigando pelo título da Série A italiana fazia uma Champions horrível e eles começaram perdendo em casa pro Chelsea, que de pênalti abriu o placar com o Enzo Fernandes. Só que o Vergara deu um giro bem diferente na área ali, foi bem bacana e completou o empate. Depois o Højlund acabou virando o jogo pros napolitanos e esse 2 a 1 ia colocando o time italiano nos playoffs, hein? Mas aí o João Pedro resolveu acabar com a brincadeira. Ele empatou pro Chelsea num baita golaço de esquerda e depois ele mesmo fez o 3 a 2 para eliminar o Napoli. O atual campeão italiano terminou em 30º na fase de liga, uma das piores campanhas, consolidando a marca registrada de Antônio Conte, que é ser um monstro na Liga Nacional, mas pífio na Champions. Já o Chelsea chegou a 4 vitórias seguidas com o seu novo técnico e vai direto para as oitavas, classificou em sexto. Quem também vai direto para as oitavas é o Sporting, que terminou em 7º lugar, com um fim de jogo fantástico contra o Atlético de Bilbao. Eles saíram na frente, né, tomando gol do Sunset, aí o Diomande empatou num tirambaço de cabeça no escanteio, o Guruzeta tabela com a trave para fazer o 2 a 1 num lance meio polêmico porque a torcida do Sporting pedia falta no começo da jogada. Com esse 2 a 1 o Bilbao ia classificando para os playoffs, só que aí o Trincão empatou o jogo para os Leões. E aos 49 do segundo tempo, o Sporting sai num contra-ataque mortal pro brasileiro Alisson Santos fazer o terceiro, virar o jogo mais uma vez e botar os caras no top 8. Que campanha absurda do Sporting. E o Bilbao foi um dos piores dessa Champions, eliminado. Por falar em campanha absurda, se o Liverpool vem tropeçando na temporada, na Champions eles estão muito bem, obrigado, e confirmaram a 3ª posição na tabela, massacrando o pobre Qarabağ por 6 a 0. Teve 2 gols do McAllister, teve o Wirtz chegando no seu 5º gol nos últimos 9 jogos, chama ele de 007 agora, vai? O Salah marcou meio que de falta ali, né? E o Chiesa fechou o placar. Aí tu pensa, é o Qarabağ, né? O Qarabağ apanha de todo mundo. Não, os caras terminaram em 22º mesmo tomando essa goleada e estarão nos playoffs. Respeita o Qarabağão. Aí numa rodada cheia de gol, 18 jogos ao mesmo tempo, Mônaco e Juventus foram se enfrentar e terminaram o jogo em 0 a 0. Os dois classificaram para os playoffs e aí vocês vão me perdoar, mas vamos seguir, né? Porque o gigante Ajax ainda sonhava com uma classificação heróica no final depois de ter feito uma Champions horrorosa. Mas o fato é que eles tomaram 1 a 0 do Olympiacos com gol do Gelson Martins, chegaram até empatar com o Dolberg de pênalti, mas o Reze faz de cabeça para dar a vitória pro time grego, eliminar o Ajax em 32º e classificar o Olympiacos pros playoffs em 18º, tá? Vai ter Rodinei no mata-mata da Champions, sim! No confronto entre PSG e Newcastle, ambos tentavam terminar no top 8, né? Mas o resultado que era ruim pros dois era o empate e foi exatamente o que aconteceu. O goleirão Pope pegou o pênalti do bola de ouro Dembélé, o Vitinha abriu o placar de fora da área e o Willock empatou de cabeça pros Magpies, o que não resolveu nada pra nenhum dos dois, né? PSG em 11º, Newcastle em 12º, os dois vão ter que jogar playoffs sim. Com o detalhe de que na última Champions o PSG quase foi eliminado, teve que jogar playoffs e foi até ruim, tá? Pros outros times, porque ali que eles engrenaram, então abre o olho. Por falar em abrir o olho, fechem o olho se vocês não quiserem ver que o Acerbi teve o dedo deslocado e colocaram o dedo dele no lugar no meio da partida, tá? Isso foi com a Inter enfrentando o Dortmund lá na Alemanha e aí o nosso querido Di Marco marcou um gol colocadinho de falta. Foi aquela batida que não é tão forte, mas ela vai tão direitinha que o goleiro não consegue alcançar. Depois o meio-campista Diouf, que jogou pouquíssimos minutos pela Inter na temporada, entrou em campo e logo meteu o seu também para fazer 2 a 0 para a Inter de Milão, que terminou em 10º lugar
lugar vai jogar playoffs, assim como o derrotado Dortmund, que acabou em 17º. Por falar em time alemão, o Frankfurt chegou para essa rodada com duas coisas: a sua defesa peneira de sempre e uma eliminação já garantida. E aí, por incrível que pareça, o Tottenham fez um jogo bem sólido até, jogando na Alemanha, tá? E abriu o placar com o Romero, sempre ele, ajeitando de cabeça pro Kolo Muani fazer 1-0. O Kolo Muani tem 3 gols pelo Tottenham e os 3 foram contra ex-times dele, cara. E as coisas pioram pro Frankfurt quando o Dahoud, que é aquele mesmo que jogava no Dortmund, né, vai cabecear uma bola pra trás e ao invés de recuar pro goleirão, ele dá nos pés do Solanke, que manda pro fundo da rede e fecha o placar. Galão de Londres 2, Frankfurt 0. E falem, vocês aí críticos do Thomas Frank, porque ele botou esse time em 4º lugar na Champions. Dá pra acreditar um negócio desse, cara? Uma campanha ridícula na Premier League, o time lá praticamente na zona de rebaixamento quase, e na Champions vai direto pras oitavas. Tenta explicar esse time. Não existe explicação, é somente Tottenham Hotspur. Não, e o Tottenham meio que assim, né? Mal na Liga e voando na Champions. E o time que tá justamente o contrário foi o Villarreal, que já chegou eliminado para enfrentar o Leverkusen lá na Alemanha, e os caras não estavam nem aí pra nada, porque o goleirão Tenas já começa o jogo entregando um gol de presente pro Tillman ali, numa das falhas mais bizarras dessa Champions. Depois o Tillman marca mais uma vez, agora de fora da área, né, com muito mérito ali, e o craque do Leverkusen, o Grimaldo, ainda aparece no segundo pau para mandar de primeira e fechar o placar em 3-0. Leverkusen em 16º vai para os playoffs, e o Villarreal, meus amigos, terminou em 35º. A campanha deles, por muito pouco, não foi pior que a do Kairat Almaty, sendo que o Villarreal é o 4º colocado da La Liga. Vai entender um negócio desse, cara? E por falar em Kairat, último colocado e já eliminado, eles foram enfrentar o Arsenal lá no Emirates. E vou te falar que fizeram bonito, beleza? O Arsenal tava com um time bem mistão ali, é verdade, mas abriu o placar com o Gyökeres num gol em que ele ganha na força e na velocidade, né? Depois o Calafiori fez pênalti e o Jorginho empatou pro Kairat. Não é aquele Jorginho, é outro Jorginho, mas esse bate penal bem também, tá? E pouco depois o Havertz faz uma boa jogada e guarda o dele pra fazer 2-1. Primeiro gol do Havertz depois de voltar aí após muito tempo parado por lesão, né? Num lance que parecia impedimento, mas não foi, o Martinelli meio que rouba um gol ali do Gyökeres e faz o 3-1. Só que nos acréscimos do segundo tempo, o Ricardinho do Kairat ainda diminui o placar. Eu vou te falar uma parada, que o minúsculo Kairat lá do Cazaquistão chegar no Emirates e conseguir perder só de 3-2, meteram 2 gols lá, é um feito absurdo, pô. E também orgulho pro Arsenal, que fez uma campanha com 8 vitórias em 8 jogos e passou em primeiro. Quem também pode se orgulhar é o Bodo Glimt, que foi visitar o Atlético de Madrid e parecia que eles não tinham nenhuma chance de ganhar, né? Até porque o Sorlotão ganhou de cabeça daquele jeitão dele assim pra abrir o placar pro Atlético. Só que o Bodo empatou com o Siovold aparecendo de surpresa ali na área, e depois o Hogg virou num bate e rebate danado dentro da área do Atlético. 2-1 pro time norueguês, que já tinha ganhado na última rodada do City lá na Noruega e agora ganhou do Atlético de Madrid em pleno estádio Metropolitano. Uma vitória gigantesca pro Bodo, que conseguiu se classificar assim quase no limite, né? Em 23º vai jogar playoffs, enquanto o Atlético passou em 14º. Por falar em classificação heróica, quem buscava isso aí também era o nosso Pafos, né? E os caras foram receber o Slavia Praga, um dos piores times da Champions, e tinham todas as condições de buscar. E fizeram muito bonito quando o Vlad Dragomir, nome de personagem lá do The Witcher, né? Mas com cabelo de Targaryen, marcou um golaço absurdo de fora da área. Aí eles tomaram um empate, é verdade, mas os brasileiros Bruno Felipe e Anderson Silva marcam e botam o Pafos com 3-1 no placar, antes do Orsic, aquele mesmo, fechar o 4-1. Cara, a vitória do Pafos não foi o suficiente pra classificar, tá? Eles foram eliminados. Porém, eles foram guerreiros até o final e fizeram uma campanha digníssima com 9 pontos. Eles só não classificaram pro playoff no critério de desempate. Então aquela previsão de que eles seriam um saco de pancadas junto com o Kairat não se converteu, e eles ainda ficaram na frente de gigantes do futebol europeu como Ajax, PSV e Napoli. Pensa só. Sem sacanagem, pra mim o nosso Pafão fez uma das campanhas mais brilhantes dessa UCL. Quem também é brilhante é o Haaland, só que ele não tinha marcado nenhum gol em 2026 ainda, até que enfrentou o Galatasaray e de cavadinha quebrou a seca fazendo 1-0. Depois o craque do
do time na temporada, o Cherki recebeu dentro da área e deixou o dele de direita para fechar o placar e colocar o Manchester City em oitavo ali, indo direto para as oitavas de final. Já o Galatasaray perdeu, mas classificou nos playoffs de qualquer maneira. Por falar em playoffs, o Union Saint-Gilloise foi mais um que conseguiu chegar na marca de 9 pontos, mas caiu nos critérios de desempate depois que eles venceram a Atalanta dentro de casa por 1 a 0 com um gol ali do Kalaili pegando um belo voleio. 27º lugar para os caras, foram eliminados, mas com dignidade, enquanto a Atalanta vai para os playoffs em 15º. O Bayern de Munique já estava classificado, mas foi enfrentar o PSV na Holanda buscando mais e conseguiram. O Musiala abriu o placar e foi o primeiro gol dele desde que ele teve aquela lesão seríssima lá no Mundial de Clubes no meio do ano passado, como se o Bayern já não tivesse forte o suficiente, agora os caras têm o reforço do Musiala, é brincadeira, pô. O Saibari empatou pro PSV num golaço que ia colocando o time na zona de playoffs, porém o Harry Kane acabou com a graça holandesa e eliminou os pilhados. O Bayern, com uma campanha quase perfeita, ficou mesmo em segundo, enquanto o PSV decepcionou um pouco, né? Tu pensa que eles são bicampeões na Holanda, estão caminhando pro tri com o pé nas costas e mesmo assim tomaram taca na Champions. Já o Marselha foi visitar o Clube Brugge na Bélgica precisando vencer para conseguir se classificar e tomaram mesmo uma traulitada. O Diacon abriu o placar pro Brugge depois de um baita corta-luz do Van Aken, o Verman fez um 2 a 0 num vacilaço da defesa toda ali e o Stankovic fechou o placar em 3 a 0. Mesmo assim, por conta da bagunça na tabela ali, o caos da última rodada, o Marselha estava se classificando em 24º, era a última vaga para os playoffs, só que eles não contavam que tinha um jogo que ainda estava rolando. E esse jogo foi Benfica e Real Madrid. Vocês lembram como o Benfica começou a Champions fazendo uma campanha assim ridícula, né? Eles conseguiram se recuperar um pouco, mas mesmo assim chegaram para essa última rodada respirando por aparelhos e precisavam basicamente de um milagre. Só que quem começa operando o milagre é o Courtois, do rival do Benfica, que era o Real Madrid, certo? Fazendo o Mourinho até vociferar um puta que pariu. E aí quem abre o placar no final das contas é o Mbappé fazendo 1 a 0 pro Real Madrid, continuando a temporada absurda dele, né? Porém, o Pavlidis humilha o Asensio, deixa o cara esparramado no chão e cruza perfeitamente pro Childerud empatar o jogo. Aí o Tchouaméni faz um pênalti e o próprio Pavlidão da massa vira pro Benfica. No segundo tempo, o Childerud on fire faz o 3 a 1 e é aí que o Mbappé deixa o segundo gol, diminuindo para 3 a 2 e se isolando ainda mais na artilharia da Champions, né? Ele chegou a 13 gols, tá de olho no recorde do Cristiano Ronaldo de mais gols numa Champions só. São 17, dá pra chegar. Aí no finalzinho do jogo vocês lembram que o Marselha tava passando e o Benfica tava sendo eliminado. O Asensio do Real Madrid já tinha sido expulso e o Rodrigo também reclamou bastante, tomou o segundo amarelo e foi pra rua. O Benfica precisava de mais um gol contra o Real Madrid pra classificar, mas parecia nos acréscimos do segundo tempo que os jogadores não sabiam porque o Trubin chegou a fazer cera e demorar pra repor uma bola. Eu não tenho certeza, mas a impressão que deu é que os jogadores do Benfica não sabiam que precisavam de um gol. Até que teve uma falta pra eles e aí com certeza eles foram avisados. Porque foi todo mundo pra área. E no último lance da partida, talvez no último lance da rodada, o goleirão Trubin apareceu, subiu de cabeça e fez o 4 a 2 para as Águias, garantindo não só os 3 pontos que o Benfica precisava, mas também o saldo de gols que ultrapassou o do Marselha e literalmente no último segundo eles classificaram para os playoffs com a 24ª vaga pro mata-mata, enquanto o Marselha ficou de fora. Olha, eu não sei vocês, cara, mas eu tava vendo isso aí ao vivo e foi assim, bicho, de arrepiar os pelos, de tremer a espinha, e eu nem torço pro Benfica, irmão. Esse tipo de momento é muito mágico e gol de goleiro, cara, eu acho que eu nunca não vou adorar ver um gol de goleiro, não importa de qual time seja, né? E todo o resumão a gente termina apontando quem que foi o craque da rodada, e eu geralmente tento escolher assim, pô, qual foi o jogador realmente mais influente, né? De repente um cara que meteu muito gol, alguma coisa. Mas nesse momento, né, o futebol tem que jogar a razão pro alto, velho, e trabalhar com a emoção. Então eu vou trabalhar dessa maneira e vou cravar que o craque da rodada é o Trubin. Eu não quero nem saber, o cara meteu um gol de goleiro de cabeça no último lance pra classificar o time dele. Eu não tô nem aí, pra mim é o craque e acabou. Meus amigos, muito obrigado por acompanhar essa fase de liga com a gente. Chegando no mata-mata, continua o resumão a cada rodada. Então se você não for inscrito no canal, inscreva-se pra acompanhar tudo com a gente. Valeu demais.